Acaba saindo em todos os meios de comunicação que o ministro Gilmar Mendes pediu ao presidente Toffoli providências cabíveis, abre e fecha aspas, em relação ao senador Jorge Cajuru. Esse senhor não pode se achar Deus como Gilmar Mendes acha. Aliás, ele não acha. Ele tem certeza que é. Eu não generalizei. Eu falei exclusivamente daquela figura nefasta, soez, vulpina e chumbrega, e falarei até a morte. Senhor presidente, isso é uma afronta ao Senado e aos seus membros. Eu não acredito que o ministro Gilmar ou que o presidente do Supremo desconheça o artigo 52 da Constituição, que dá aos membros desta Casa do Congresso Nacional a prerrogativa de opinião, palavra e voto. Então eu me solidarizo com o senador Jorge Cajuru e como presidente do Senado. Eu quero tratar da independência e da harmonia entre os poderes, mas eu exijo respeito de qualquer outro poder a esta casa, que eu tenho muita honra e muito orgulho de presidir em nome de 80 senadores da República de todo o nosso país. Ocorre, presidente, que surgem fatos novos. E aí é inevitável a nossa manifestação aqui no plenário, presidente. E permita, presidente, agora está ocorrendo uma agressão a este parlamento, a este Senado. Acaba saindo em todos os meios de comunicação que o ministro Gilmar Mendes pediu ao presidente Toffoli providências cabíveis, abre e fecha aspas, em relação ao senador Jorge Cajuru. Senhor presidente, isso é uma afronta ao Senado e aos seus membros. Eu não acredito que o ministro Gilmar ou que o presidente do Supremo desconheça o artigo 52 da Constituição, que dá aos membros desta Casa do Congresso Nacional a prerrogativa de opinião, palavra e voto. É essa prerrogativa que o senador Cajuru tem para falar o que quiser, como quiser, para utilizar o instrumento da palavra em defesa dos interesses que julga que tem que defender. Isso está na Constituição da República. Aliás, isso é mais do que a Constituição. Isso é da fundação do Estado de Direito, das prerrogativas do Parlamento. Não cabe ninguém tentar censurar, tomar providências cabíveis pelo direito de manifestação do senador Cajuru. Então, senhor presidente, aí a agressão e a crise não partiu daqui para o Supremo Tribunal Federal. Está partindo de lá para cá. Aí está partindo uma agressão involuntária direta ao membro dessa casa. Se aceitarmos abertura de inquérito pela manifestação do senador Cajuru, aí nós estamos deixando de cumprir nossa prerrogativa de membros do Poder Legislativo. Aí nós estamos deixando de cumprir a prerrogativa do Senado, como casa legislativa que tem atribuição, inclusive, de julgar e afastar membros do Supremo Tribunal Federal. Se nós aceitarmos isso, nós estamos submetendo abaixo do que nos foi delegado pelo povo brasileiro. O povo brasileiro nos designou e nos deu, de todas as prerrogativas que nós temos, eu abriria mão de todas elas, de todas. Mas tem uma que não é impossível abrir, que está na essência do exercício do mandato. A liberdade de dizer o que quiser. Seja quem for que divirja, de falar o que quer, como quiser. Este ato, que eu espero que não ousem ir adiante. E por isso eu rogo a Vossa Excelência, presidente dessa casa, rogo a Vossa Excelência, eu espero que o Supremo não ouse ir adiante nesse tipo de pedido de informações ou de abertura de inquérito, ou seja o que for, devido às manifestações de um membro dessa casa. Eu rogo a Vossa Excelência para afirmar o Senado como instituição que é, como mais alta casa legislativa do país, e não aceitar esse tipo de procedimento. Diante do fato relatado pelo senador Randolfo Rodrigues, eu faço um esclarecimento ao Senado. Da mesma forma que eu tenho me manifestado em relação à independência e harmonia dos poderes, eu conclamo ao Supremo Tribunal Federal: respeite o Senado da República.
Os parlamentares são invioláveis, conforme o artigo 53, em suas opiniões, palavras e votos. Como presidente do Senado Federal, eu peço ao Supremo Tribunal Federal que, na linha do diálogo e do entendimento que eu tenho buscado manter com todos os poderes, que ele possa fazer na via contrária a este Senado e a este poder. O artigo 53 é claro, não há o que se discutir em relação a deputados e senadores. Volto a repetir, são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Isso se refere à emenda constitucional de número 35. Então eu me solidarizo com o senador Jorge Cajuru e como presidente do Senado. Eu quero tratar da independência e da harmonia entre os poderes, mas eu exijo respeito de qualquer outro poder a esta casa, que eu tenho muita honra e muito orgulho de presidir em nome de 80 senadores da República de todo o nosso país. Com a palavra, o senador Cajuru. Senhor presidente, Vossas Excelências, Brasil, pátria amada, normalmente eu não ajo assim, mas eu vou falar em nome de Deus, que sempre está no meu pulso, neste presente que meu irmão da Atena me deu, nesse crucifixo. Causam-me motivos de orgulho e de emoção 3 fatos neste momento, quando tomo conhecimento dessa decisão lá do Supremo para me julgar. Primeira, a defesa feita pela ordem, pelo meu exemplar líder desta casa, líder da minoria, o ético senador Randolfo Rodrigues, que se baseou na Constituição para defender o meu direito de falar, de expressar, como dizia Voltaire, mesmo que não concorde, mas defender até a morte o seu direito de dizer quaisquer palavras. Na sequência, o presidente desse Senado dá um exemplo de independência, de coerência, também fazendo uso da Constituição, dando a mim esse direito de expressar. Mas, colegas, Vossas Excelências, quando eu dei aquela entrevista e me dirigi ao ministro Gilmar Mendes daquela forma, em que eu desafio o Supremo Tribunal Federal a fazer uma pesquisa neste país, com qualquer instituto, se 100% do Brasil não diria a Gilmar Mendes o mesmo que eu disse. Se daria 99%, daria 100% da pesquisa. O Brasil inteiro pensa desse cidadão o mesmo que eu penso. Agora, por que eu pensei? E por que eu falei? Por 2 motivos. Ao proferir o seu voto na última votação, senador Randolph, ele chamou um colega de classe, um procurador, ele lhe chamou de gangster. Ele tem esse direito? E eu não tenho o direito de usar um adjetivo contra ele? Ele chamou o senador Alessandro Vieira, nosso colega aqui, prazeroso colega, de desqualificado. Então eu iria dizer o quê a respeito desse cidadão que causa indignação ao Brasil inteiro em seus comportamentos, que não podem nem andar nas ruas, nem deste país, tampouco no exterior. Concluo, presidente. A segunda emoção. Ser processado, ou dessa forma, por um homem da estatura mínima moral, Gilmar Mendes, é para mim, aos 58 anos de idade, um atestado de idoneidade. Eu vou colocar no gabinete 16 amanhã, essa cópia, num quadro, como se fosse de Van Gogh, como se fosse de Picasso. É um atestado de idoneidade. E por fim, fico feliz que o senhor Gilmar Mendes pediu providências cabíveis contra mim. Ainda bem, cabíveis. Triste seria se não fossem cabíveis. Cabe, ministro, cabe.
Aqui tem corpo fechado, aqui tem Deus, e aqui tem o quê? Tem só uma coisa, o meu CPF. Esse senhor não pode se achar Deus como Gilmar Mendes acha. Aliás, ele não acha, ele tem certeza que é, mas ele não é, de forma alguma. E eu sei que a justiça será feita, porque já ouvi pessoas do Supremo Tribunal que conhecem-me e sabem que eu sei separar o joio do trigo. Eu não generalizei, eu falei exclusivamente daquela figura nefasta, soez, vulpina e chumbrega, e falarei até a morte. Me solidarizo também com o senador Cajuru, mas não esquecendo que lá no Supremo Tribunal Federal, na semana passada, os termos usados pelo ministro Gilmar foram os piores possíveis, quando classificou os procuradores da República da Lava Jato em Curitiba de cretinos e de gentalha. Então, é lamentável que nós estejamos chegando a esse nível de discussão de dois poderes, mas também é por isso que os brasileiros, aos milhões, estão indignados e chegando à saturação, o que só se resolve pela tomada de medidas. E é por isso, presidente, que também entendo que a CPI deva ter andamento. E isto seguramente vai acontecer depois da decisão de Vossa Excelência de hoje à tarde, de ter mandado o processo para o parecer da consultoria do Senado, o que deverá acontecer em poucos dias. Mas nós não devemos também desconsiderar o que lhe pedi hoje à tarde na reunião dos líderes, longa reunião por sinal, que é de nós acolhermos o pedido de impeachment do senhor Modesto Carvalhosa contra este personagem que é líder, que é campeão de pedidos de impeachment nos últimos 3 anos. De pessoas diferentes nos últimos 3 anos, tem 10 pedidos de impeachment contra Gilmar Mendes, por todos os seus desmandos, por suas decisões que ultrapassam os limites da jurisdição de um ministro, de um juiz de direito. Eu gostaria também, senhores, de aqui como os outros, me solidarizar ao senador Cajuru, que foi literalmente intimidado com essa ação do ministro Gilmar Mendes. Infelizmente, senador Cajuru, nós chegamos a um ponto, como disse a senadora Soraya, em que o que diz a lei não conta mais, não conta. O senhor não tem mais a sua intangibilidade garantida pela Constituição Federal, porque é um parlamentar e tem o direito de se exprimir como quiser. As pessoas instauram um inquérito no Supremo Tribunal Federal, sem sequer se dar conta ou achar que o povo não vê, que eles ficam impedidos de julgar qualquer resultado desse próprio inquérito que eles mesmos estão instaurando. Então, é uma espécie de tirania que se instaurou, infelizmente. Se nós precisamos dos 3 poderes, dos 3 pilares, para garantir a democracia, nós precisamos que os 3 pilares estejam sadios, que os 3 pilares estejam se comportando como a Constituição determina. E não é à toa, senadores, que a própria Constituição permite, sim, a instauração dessa CPI, permite, sim, a investigação de atos, não de instituições, investigação de atos particulares de alguns dos seus membros que extrapolam a sua competência, extrapolam os seus poderes. A maioria da magistratura, senhor presidente, tem vergonha do que hoje se transformou o Supremo Tribunal Federal graças à atitude de alguns de seus membros. Enquanto não se abrir esta caixa preta que se transformou o Poder Judiciário, isso me envergonha como magistrada. Eu sou magistrada aposentada, é um cargo vitalício, eu vou carregar, graças a Deus, até o meu caixão. Isso me envergonha, saber que nós somos parte de uma caixa preta, intangível, intocável, e se alguém disser que vai mexer com isso, e aqui eu vou parafrasear
o ministro Joaquim Barbosa, né, que dizia que, infelizmente, o ministro Gilmar Mendes envergonhava o Poder Judiciário. Há quantos anos? Quanto tempo faz que ele aposentou? E até agora ninguém fez nada? Então não é um momento apropriado, senhor presidente? Com todo respeito, eu acho que o momento passou. Nós estamos atrasados com relação a esse momento. Talvez se tivéssemos agido antes, se o Senado tivesse agido antes, com a independência necessária, nós não estaríamos hoje vivendo esse estado de coisas. Para garantir a democracia, eu reitero o pedido que foi feito pelos colegas, pelo Alexandre, pelo Girão, pela Soraya, enfim, por todos, eu reitero que essa CPI seja instaurada o mais rápido possível e mais, eu reitero também o pedido do senador Lazier, no sentido de que, enquanto tramita este estudo a respeito da viabilidade da CPI, que nós possamos, então, dar andamento ao pedido de impeachment que foi protocolado. Muito obrigada.